Há algo na taiga que desafia qualquer tentativa de compreensão humana. Não é apenas uma floresta imensa, mas uma força viva, pulsante que revela seus segredos. Apenas aos que sabem ouvir. À primeira vista parece que tudo ali é previsível. Os caçadores decifram os sinais da natureza como um livro aberto, um musgo no tronco das árvores aponta ao norte, as trilhas dos animais são como estradas invisíveis e até o zumbido dos mosquitos tem seus horários. Mas a taiga guarda mistérios que não se deixam desvendar tão facilmente. Seu sussurro só se faz ouvir nas noites quietas, quando o fogo crepita baixo e a solidão se torna companheira. No outono seus ventos carregam o presságio do inverno, um frio que já se anuncia no ar antes mesmo da primeira neve. Na primavera ela se transforma, os riachos cantam, a terra desperta e o cheiro de vida nova enche os pulmões. Por mais que o homem tente dominá-la, sempre sobrará algo inalcançável, uma essência que escapa entre os dedos como água. Foi assim que me vi certo dia diante da porta de um modesto escritório de geologia, em uma cidadezinha perdida no mapa da Sibéria Ocidental. Um lugar tão discreto que seu nome não diria nada a ninguém. Ali, entre paredes surradas e mapas amarelecidos, se planejava a exploração de uma região selvagem onde a taiga reinava absoluta. Já havia estado em salas como aquela outras vezes, a mesa coberta por um vidro grosso sob o qual se amontoavam jornais antigos e papéis oficiais. Cinzeiro transbordando no canto, as prateleiras repletas de lembranças de expedições. Pedaços de rocha bruta, amostras de petróleo negro encapsulado em esferas de vidro, minerais que cintilavam como estrelas fragmentadas. Às vezes, uma cabeça de peixe salgada ou chifres de alce emolduravam o brasão da região, troféus de uma terra que não se entrega sem luta. Dessa vez, porém, algo chamava mais atenção. Um presunto de mamute, enorme, apoiado contra a parede atrás do chefe, como se a própria pré-história observasse a cena. E por cima peles de urso esticadas como um aviso silencioso de que ali as regras eram outras. Boa tarde, Igor Sergeyevich, cumprimentei, ajustando a mochila nas costas. Meu nome é Ivan Savelyov. O homem atrás da mesa, robusto, com o rosto marcado por invernos rigorosos, noites mal dormidas, levantou os olhos e sorriu. Não era um sorriso qualquer, era o de quem já havia visto demais para se surpreender com pouco. Ah, o novo recrutinha respondeu, a voz grossa como cascalho. Então quer-se juntar à nossa equipe, é? Assenti, observando as veias avermelhadas em seu rosto, cicatrizes de anos entre o gelo e o álcool, duas constantes na vida de qualquer geólogo que se preze. Vamos nos entender, disse ele, batendo a palma na mesa. Amanhã você já está em campo. Preparado? Recebi a missão antes mesmo de me acomodar. Deveria adiantar o reconhecimento de uma área estratégica, preparando tudo para a chegada do grupo principal. No voo até o local, um ruivo sarcástico não me deixou em paz. Ei, loirinho, provocou, como se a cor dos meus cabelos, herdada da minha mãe, fosse motivo de piada. Você que é o tal geólogo, não é? Então me conta, o que tem lá embaixo que a gente não sabe? Ouvi falar de cavernas onde o sol brilha debaixo da terra, tipo aquele lugar. Como é mesmo? Agartha? Você conhece? Olhei para ele com calma, sem alterar a expressão. Se quiser lendas, meu caro, assista um documentário no YouTube. Lá eles explicam melhor. O rapaz torceu o nariz e virou o rosto. Coloquei os fones e me perdi na janela do helicóptero. A 3.000 metros de altura, a taiga se revelava em toda a sua grandeza. Um mar verde escuro, cortado por veias prateadas de rios que serpenteiam entre barrancos de areia e clareiras alagadas. Alguns se alargavam em lagos espelhados. Outros se perdiam em labirintos de pântanos, onde brotavam os primeiros galhos de álamos e abetos, teimosos em conquistar terreno. A Sibéria é assim, um quebra-cabeça de água e terra, onde os pântanos alimentam os grandes rios, o Ob, o Irtik, e tantos outros, e ilhas de floresta emergem como oásis em meio ao brejo. Dali de cima, a escala era de tirar o fôlego. Se você prestasse atenção, dava para ver as ondulações do terreno, marcas de um passado distante, quando essas planícies eram fundo de mar. Imaginar a força que esculpiu tudo aquilo me deixava atordoado. Quis compartilhar aquilo com o ruivo, mas ele ainda estava de mau humor. Foi então que o homem ao meu lado, um veterano de barba grisalha e mãos calejadas, cutucou meu braço e gritou sobre o barulho das hélices. Olha ali, garoto. 7 anos perfurando essa terra e ainda me surpreendo.
Aproximei-me, quase encostando o rosto no seu para ouvir melhor. Já encontrou fósseis de mamute por aqui? Perguntei, curioso. Ele riu, um som rouco e sincero. Uma pencada. Ossos para todo lado. Uma vez achei um dente quase inteiro, fiz cabo de faca com ele. A história me trouxe uma lembrança própria. Certa vez no Ural, enquanto procurava um bom ponto para pescar, notei que a correnteza havia erodido um barranco de areia. Entre as raízes expostas, algo brilhava. Pensei ser um galho, mas ao tocar, senti a superfície lisa polida pelo tempo. Cavando com as mãos, extraí um pedaço, amarelecido e rachado, um presunto de mamute do tamanho de meu antebraço. Nunca soube a que animal pertenceu, nem onde estavam os demais ossos, mas a descoberta virou notícia local. Quis contar isso ao homem, mas o piloto anunciou a descida. O helicóptero inclinou-se bruscamente e os passageiros se agarraram aos assentos enquanto as rodas batiam no chão irregular. Desci com 2 malas de equipamentos e um mochilão nas costas, seguindo o grupo, até um velho Ural adaptado para transporte. Como sempre, não havia espaço para todos. Fiquei de fora, condenado a percorrer 50 quilômetros de trilhas esburacadas e atoleiros sentando sobre meu próprio mochilão. Quem já passou por isso sabe o que é. Quando finalmente cheguei à segunda parada, mal conseguia me mover de dor. Os companheiros me ajudaram a descarregar as bagagens e o ruivo e o veterano acenaram em despedida. O motorista abaixou a janela apenas o suficiente para gritar: "Escuta aqui, moleque. Às 5 tem uma gaivota chegando para te buscar. Espere. Aqui que eu tenho que ir." Nem esperou resposta. Partiu em uma nuvem de poeira, deixando-me sozinho com um pensamento incômodo. E se um urso resolvesse aparecer? Tinha uma espingarda desmontada na mochila, mas juntar as peças, carregar e atirar antes que o bicho me alcançasse era uma aposta arriscada. Em outras regiões, como Ural ou Extremo Oriente, ninguém seria abandonado assim. Talvez fosse apenas um descuido. Ou não. A gaivota, como chamavam o veículo sobre esteiras, atrasou 1 hora. Motorista suado e irritado justificou-se enquanto batia no capô enferrujado. "Desculpa aí, camarada. Uma correia arrebentou no meio do mato. Essas máquinas são um lixo." Subi em silêncio. Andar na esteira era menos torturante que no Ural. O veículo balançava, mas absorvia os solavancos das trilhas, subindo e descendo sobre troncos caídos e buracos disfarçados pela vegetação. O céu já escurecia, tingido de azul profundo, e as primeiras estrelas piscavam tímidas. "Quanto falta?" perguntei depois de um tempo. Ele cuspiu pela janela. "Uns 3 quilômetros. Praticamente chegamos." A clareira se abriu diante de nós, uma cabana de troncos sólidos abandonada. As lanternas do veículo iluminavam a cena, o depósito de lenha vazio, a porta entreaberta balançando ao sabor do vento. Assobiei baixo. Não que fosse uma surpresa. Afinal, na taiga, a solidão é a única certeza. E o chefe, como sempre, tinha razão. Ali a natureza não perdoava distrações. O chefe tinha mencionado, ainda na sala, que aquele acampamento estava abandonado há 2 anos. Tudo bem, pensei. Vamos resolver os problemas à medida que aparecem. Virei-me para trás, para o motorista que ainda estava no volante. "Ei, camarada", baixei a voz. "Como é mesmo teu nome? Ouves?" Ele desceu do veículo todo terreno, esticando as costas com um gemido surdo. "O quê?" resmungou, esfregando as mãos nas calças sujas de graxa. Joguei a mochila no chão. "Vais passar a noite aqui ou voltas agora? Tenho saco de dormir, cobertor, posso te emprestar." O homem sorriu, irônico. "E tu?" Cruzou os braços. "Não, nada disso. Amanhã cedo a gente arruma esse trator de novo e tu segues teu rumo." Fechado o acordo. Na manhã seguinte, antes de partir, ele me avisou: "Daqui a 2 semanas chega o pessoal principal." O rádio operador confirmou: "Eu passo por aqui daqui a 1 semana. Só pra ver como tá ainda." E foi embora, deixando para trás apenas o rastro dos pneus na terra úmida. Fiquei sozinho. Era hora de inspecionar meu novo reino. À luz do dia, tudo parecia menos sombrio do que na chegada. A cabana era espaçosa. Dentro, uma cama de tábuas grossas, um fogão de ferro, uma mesa tosca e 2 tocos de madeira fazendo vezes de bancos. Sobre a mesa, utensílios cobertos de poeira, pratos sujos, uma lamparina a querosene envolta em teias de aranha. Maldição! Devia ter pedido ao motorista pelo menos 1 litro de combustível, mas agora era tarde. Debaixo da cama, encontrei um machado embrulhado em feltro fino. Desembrulhei
Arrumei minhas coisas e estendi o colchão de palha. Depois, sai para o quintal. Todo lar começa pelo fogo. Como não havia lenha no depósito, teria que derrubar um pinheiro seco e acender a lareira. A poucos passos da cabana, no morro coberto de musgo, estendia-se um pinhal. Entre as árvores, senti aquele alívio instintivo, o ar livre, o silêncio que não oprime mas acolhe. O sol aquecia as copas, secando-as ano após ano no chão, galhos secos e agulhas amareladas se amontoavam. No primeiro dia, decidi juntar o máximo de gravetos para a fogueira e empilhá-los perto da cabana. O machado ficaria para depois. Segundo o mapa da região, logo além da clareira começava um lago imenso com um nome que soava como um enigma em língua cante. Caminhei até a beira do barranco, uns 10 metros de altura, e parei, ofegante. Lá embaixo, uma encosta suave. Desci até uma praia de areia clara, e dali em diante, só água. Azul, infinita, cortada pelo reflexo do céu. O peito se encheu de um frio bom, aquele que antecede a aventura. Sem pensar, gritei. Ei! O eco voltou, rolou sobre as ondas e morreu na distância. Peixes saltavam aqui e ali, deixando círculos concêntricos na superfície. Meia hora depois, voltei ao lago, mas agora com a cã inflável na mochila e a vara de pescar. Viver às margens daquilo e se alimentar de enlatados seria um crime contra a natureza. Encontrei um ponto de acesso fácil, joguei a mochila na areia e observei o lago cegar. Me com seu brilho. Na água rasa, cardumes de peixes miúdos dançavam. Agachei, mergulhei a mão e os apanhei num punhado. O frio na palma me levou de volta à infância, as pescarias com meu pai, os lagos gelados do assentamento onde cresci. Do lado oeste, uma estreita correnteza desaguava no lago e sumia entre a vegetação. Sinal de tucunaré. E nas margens pantanosas, entre os juncos, espreitava a carpa. Cautelosa. Devia ter trazido a rede. Pena que economizei espaço na mochila. Influei a lógica, empurrei-a para a água e reme até o centro. Os remos rangiam, a borda de borracha resistia, mas depois de 20 minutos de luta, consegui ancorar no meio do lago. Ali perto, algo bateu na superfície com um ploque surdo. Arremessei o spinning direto da embarcação. Não era o ideal, aquela alfinca de fundo fino não tinha estabilidade para isso, mas o instinto do pescador falava mais alto. Meia hora depois, 2 tucunarés de 5 quilos cada uma se debatiam no fundo da lógica. Quebrei-lhes a espinha com um golpe seco, não dava para arriscar. Aquelas bestas pré-históricas virariam a embarcação num piscar de olhos. Uma terceira escapou logo no início, arrebentando a isca. Aquela sim doeu, mas o gosto da vingança era melhor. As 2 que ficaram já valiam a batalha. Reme de volta à margem, o sol batendo nos olhos. Só quando encalhei a lógica na areia é que notei a figura imóvel na beira do barranco. Um homem, velho, de pele curtida como couro enrugado, vestido em uma malitza surrada e calças de moletom desbotadas. Mãos cruzadas nas costas, olhos fixos em mim. Cante. Aproximei-me, arrastando a lógica. Zdravstvuyte, respeitável. O rosto dele era um mapa de rugas profundas, queimado pelo vento e pelo sol, uma maçã assada no forno do tempo. Mas os olhos, estreitos e brilhantes, não perdiam nada. Não respondeu. Apenas espiou dentro da lógica. Ribiche, chefe, disse como se fosse óbvio. Território Vache. Sou da equipe de geologia, expliquei. Só estou de passagem. O velho assentiu lento. Não faça bagunça aqui na Shawnee. A voz era áspera, mas sem ameaça. Agora começa a temporada. Fez um gesto vago com a mão. Essas terras são dos Cante e dos Mansi há gerações. Antigamente cada clã tinha seu pedaço de floresta, seu rio. Hoje recebem dinheiro pela exploração, tem descontos quando acham petróleo ou gás nas terras deles. Pravilno. Cuspiu no chão. Nos anos 90 era diferente. Atiravam nos intrusos, derrubavam árvores nas estradas pra capotar os seguziodes. Faziam pascudsto pra espantar. Agora tá mais quieto. Entendido, Druxó, concordei, levantando as mãos. Só peguei umas tucunarés pro jantar. Mostrei as 2 presas. Temos um acampamento de inverno por aqui. O velho, Irkei, como descobri logo depois, acenou com a cabeça e chamou alguém com um gesto imperioso. Do alto do barranco, entre os arbustos, surgiu um rapaz jovem, também Cante, com uma espingarda no ombro. Vestia um agasalho esportivo manchado de resina, os braços musculosos marcados pelo trabalho. Nikolai, apresentei-me apertando sua mão áspera. Ivan, respondeu ele com um sorriso rápido.
O velho Irkei riu. Eu também sou Ivan pelo batismo. Mas aqui me chamam de Irkei. Zametiano, confirmei. O jovem jogou a espingarda no ombro e observou o lago. O opiate, VY7? Neft? Moshe Kalmazi Kak Veyakuti? Obrazovani ri. A Neft já acharam tudo por aqui pelo jeito. Daqui a 2 semanas chega o pessoal principal. Minha missão é mapear rotas pelas colinas ao norte e seguir o leito até os afluentes do Grande Malanca. Irkei franziu a testa. Kakivsgorki? Antes que eu respondesse, ele acenou para a lógica. Davai, sobirai ribiche. Poinas toibiche rascazeche. E foi o que fizemos. O caminho até o acampamento Kant levou tempo. Irkei ia à frente, pisando firme em trilhas que só ele conhecia. Ivan, o jovem, seguia atrás, espantando mosquitos com um galho de bétula. Ofereci-lhe o repelente, mas ele recusou com um gesto. Quando chegamos, não era bem o que eu esperava. Em vez de iurtas, uma cabana de troncos robustos com uma das paredes fechada por tábuas improvisadas. Atrás, um curral de estacas para renas. Irkei emitiu um assobio agudo e um dos animais, manco, aproximou-se tropeçando. Olesi Nogami Ball Nova York, explicou o velho, acariciando o pescoço do bicho. Ontem tivemos que abater 2 filhotes, ainda novos. Zau, fiz uma careta de solidariedade. Enquanto isso, limpei e preparei as tucunarés ali, mesmo no quintal. Depois, sentamos dentro da cabana, comendo peixe frito e uma sopa espessa, quase um mingau de peixe tão rica que escorria gordura pelos cantos da boca. Nikolai, o jovem Ivan, olhou para Irkei, que assentiu. 2 garrafas de vodka apareceram na mesa. No tak kakivsgorki, Irkei serviu os copos de metal e ergueu o seu. Zá, Dorogu, bebemos. Não tenho a carta topográfica aqui, mas a uns 3 quilômetros ao norte começam elevações de areia, uns 15 metros de altura, 5 quilômetros de extensão. Suaves como as que tem acima do lago, só que no meio da floresta. Irkei escutava, os olhos semicerrados. Ishoto Ty Tambudes, Delate, perguntou, como se a pergunta seguinte já estivesse na ponta da língua. Shita, Lektsi Staromu. Cantuton, Shoto. O que os geólogos fazem não se resume a caçar minérios no ventre da terra. Eu começava a escolher as palavras com cuidado, mas o velho ante me cortou com um gesto brusco da mão como se afugentasse moscas. Não tem nada para você fazer lá. Terra morta, isso é o que é. Não discuti. A segunda rodada de vodka desceu mais fácil, e entre uma conversa descompromissada e outra esvaziamos a primeira garrafa, depois a segunda. Jovem se acomodou no estrado, puxou uma guitarra de sob a pele de rena. Faltavam cordas, mas isso não o deteve. Os dedos dançavam sobre o braço do instrumento, como se as notas faltantes não fizessem diferença. Ante resmungava algo entre dentes, depois passou a cantarolar. Não dava para saber se imitava Vistski ou Rosenbaum, mas a voz rouca e o ritmo arrastado davam àquilo um ar de lamento antigo. O velho, surpreendentemente, não se deixava abater. Aguentava firme, como um carvalho resistindo ao vento siberiano. E por que terra morta nos morros? Perguntei quando a música empalideceu. Ele se fez de surdo a princípio, mas o silêncio e a vodka soltaram sua língua. Nos anos 30, a voz dele afundou, como se as palavras pesassem toneladas. Muitos anis morreram, mataram como cães. Um juramento abafado escapou dos seus lábios, seguido por um gesto ameaçador em direção à janela, como se os fantasmas ainda estivessem lá fora à espreita. Os que sobraram juntaram os corpos, enterraram tudo lá em cima. Depois, aqui ele baixou ainda mais o tom, forçando-me a me inclinar para a frente. Depois, os mortos uivavam debaixo do gelo do lago. Quebravam a superfície com as costas como se ainda tentassem sair. Quem escapou? Pegaram as armas que sobraram e os enxotaram. Fome. Os olhos deles se turvaram, a voz se tornou um rosnado gutural. Comiam uns aos outros. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Uma onda de arrepios subiu pela minha nuca. O jovem no estrado parou de tocar, deixou a guitarra cair ao lado e se jogou de costas, bocejando com exagero. Começou, murmurou. Mais para si mesmo do que para nós. Ang não lhe deu atenção. Continuou, agora em um fluxo arrastado, como se as memórias o estivessem afogando. Muitos morreram. Depois, os que ficaram. Ele engasgou, a saliva borbulhando nos cantos da boca. Os que ficaram viraram feras. Balancei a cabeça, tentando afastar aquelas imagens. O último detalhe, isso me
Gelou até os ossos. O jovem se ergueu apoiado nos cotovelos, olhou para mim e acenou com a mão como se dissesse, não liga para esse velho maluco. Mas a voz diante de repente ganhou força, cortante como uma lâmina enferrujada. Quem põe os pés naquela colina não volta inteiro. Você vai ver. Levantei-me da mesa. Chega, vou embora. O jovem deixou as pernas balançarem até o chão e se sentou. Para onde você vai? Tá noite lá fora. Fica. Amanhã você vai. Anne desabou no estrado e começou a roncar em questão de minutos. Nikolai se aproximou de mim, o hálito quente de vodka. Vamos, vem cá. Um cigarro. Saímos para o pátio. Ele espiou o cercado dos renas, certificou-se de que tudo estava em ordem e se virou para mim. Não liga pro que o velho diz. Desde que me entendo por gente, ele repete essas mesmas histórias. Deu de ombros. Pode até ter acontecido alguma coisa fez uma pausa calculando 100 anos. Acendi o cigarro e passei para ele. E daí? Nikolai tragou fundo, os olhos semicerrados contra a fumaça. Amanhã, se você quiser, eu te levo até lá. Você mesmo vê o que tem. Ou o que não tem. Ri baixinho. Um som que me irritou mais do que deveria. Amanhã, então. Ele sorriu, arrogante. Combina. Depois do almoço, o velho vai pro acampamento grande cuidar do rebanho. Aí a gente vai. Fez uma pausa dramática. Só não. Venha choramingar depois. A última frase pairou no ar como uma ameaça. Não entendi o que queria dizer com aquilo, mas não perguntei. O velho Ant era só um louco supersticioso. Chamansto. Era assim que eles chamavam essas cretinices. Apertamos as mãos e nos separamos para dormir. Mas o sono não veio fácil. Ora, parecia que algo uivava na floresta, ora um rangido sinistro ecoava pelas paredes da cabana. Quando finalmente caí no sono foi pior. Pesadelos viscosos, anis de dentes podres, vestidos em peles apodrecidas, estendendo mãos esqueléticas na minha direção. Riso estridente cortava a noite. Não vá para a colina dos mortos, não vá. Acordava em sobressalto, só para mergulhar de volta no mesmo horror. Até que o último sonho me engoliu por completo, uma boca negra enorme, cheia de dentes triangulares em fileiras serrilhadas, jorrando água de rio. No fundo, entre ossos de renas e espinhas de peixe, algo que parecia minha própria jaqueta, ensopada em sangue. Acordei com o coração a mil, a boca seca como papel de lixa. Uma luz cinzenta vazava pela janela. O amanhecer. Nikolai ronca no estrado. Erkei já tinha sumido. Encontrei uma garrafa de vodka quase vazia na mesa e tomei o que restava, só para acalmar o tremor nas mãos. Os fragmentos do pesadelo ainda dançavam na minha mente, mas eu os afastei com um gesto brusco. Não vou pisar lá. Ou pelo menos era o que eu pensava enquanto arrumava a cabana para uma estadia mais longa. Mas quando encontrei Nikolai no acampamento e ele me olhou com aquele sorriso de quem já sabe que vai vencer, senti o chamado daquilo novamente. E aí, Coliá? Cadê o Irkei? Ele diminuiu o passo na trilha íngreme, os olhos fixos no alto da encosta. Foi pro acampamento grande. Centenas de renas, mais ou menos. Deu de ombros. O que você esperava? A gente tem 5 renas e vive o ano todo na taiga. No inverno, a gente vai pra cidade, vende carne. Assobiou baixo. Dinheiro fácil. Parou de repente como se tivesse perdido algo e olhou ao redor, como se checasse uma rota em um mapa invisível. Vamos. A voz dele baixou. Olha, sério. Aquele morro é esquisito mesmo. Você vai sentir na pele. Terra morta. Virou-se. Para mim, os olhos sérios. Aliás, o lago onde você pescou também é considerado morto. Ah, é? Ri com amargura. Tudo aqui é morto então. Até o nome. Morro tá bom. Mas o lago? Nikolai fez um gesto para que eu me calasse e parasse. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Alguma ave cantou ao longe e, depois, nada. Só o peso da quietude, como se a própria taiga estivesse prendendo a respiração. Juro que ouvi o chiado de uma serpente se arrastando pela musgo. A pele formigou. Chegamos, murmurou. A trilha terminou abruptamente. Estávamos em uma clareira cercada por pinheiros, retorcidos como sentinelas petrificadas. Minhas pernas doíam do esforço da subida, sinuosa. E então veio aquilo, uma sensação de que algo me observava. Primeiro, discreta. Depois insistente como unhas arranhando a nuca. Nikolai andava entre as árvores, tocando os galhos com uma reverência quase religiosa. Notei que alguns
Tinham atadas fitas brancas e vermelhas. Ele murmurava palavras, encostava a testa nos troncos. Fiquei parado e imóvel. A sensação de ser observado se concentrou entre minhas omoplatas, como se uma criatura faminta estivesse ali, lambendo os beiços, esticando garras curvas na minha direção. Virei-me de repente. Vamos embora daqui, disse a voz mais áspera do que pretendia. Nikolai encolheu os ombros. Tá bom, vamos. Descemos em silêncio, mas a impressão de que tinha encostado em algo podre, algo que não deveria ser perturbado, não me largava. Só quando avistei as cabanas do acampamento é que a pressão nas costas aliviou. Mesmo assim, enquanto caminháveis, eu estava pronto para correr, para fugir daquilo que não conseguia nomear, mas não ia dar o braço a torcer na frente do Nikolai. Então perguntei, forçando um tom casual: por que o lago é morto? Ele parou. Os velhos não dão nome às coisas à toa. Quando Zeus fez um gesto vago em direção ao sul e vieram aqui com suas garrafas e suas armas, mataram um xamã. A alma dele se transformou em perca e se escondeu nas águas. Dizem que ele é imortal. Se alimenta dos peixes. Cresce a cada ano. Olhou para mim, desafiador. Você acredita? Não respondi. Não tinha resposta. Quando chegamos à cabana, Erken nos esperava armado até os dentes. Soube na hora para onde tínhamos ido. Nikolai tentou se esquivar dos golpes do bastão que o velho brandia, balbuciando desculpas em cante. Irkei xingava em uma mistura de russo e sua língua natal, a voz rouca de fúria. Por que você levou esse pancul até a colina? O bastão cortou o ar perigosamente perto da minha cabeça. O quê? Nikolai recuou. A gente só deu uma volta pelo mato. Mentira. Irkei se virou para mim, os olhos injetados, a boca espumando. Eu te mato. Quem sobe naquela colina não volta são. Os dedos dele se contorceram como garras. Eu te mato. Te mato. Vai se fuder, velho, cuspi. Tá pirando. Vai se tratar, seu louco. Nikolai tinha sumido no meio da confusão. Irkei cuspiu no chão, os juramentos saindo em rajadas incompreensíveis. Virei as costas e me afastei, ouvindo o velho gritar atrás de mim. Você vai se arrepender. Terra morta não perdoa. Na minha cabana, tranquei a porta com força, acendi o fogão e me joguei perto do calor amigos que eu tinha feito. O dia morria, e eu não tinha a menor intenção de sair. Dali, abri uma lata de algo que cheirava a carne de rena e me preparei para esperar a noite passar. Mas alguma coisa me dizia que não importa o quanto eu tentasse, aquelas sombras não iam me deixar em paz. O cansaço da jornada e o peso das impressões daquele dia me arrastaram para um sono profundo. Desta vez nem pesadelos nem imagens, apenas um vazio escuro, incomum para quem vive isolado na taiga. Normalmente nestes lugares afastados da civilização, os sonhos são vivos, quase reais, como se a natureza mesmo os tecesse. Eu sempre atribuí isso ao ar puro, à vida entre árvores e rios, mas havia algo mais, uma conexão antiga entre o homem e a terra que o criou. Se pudesse ver os sonhos dos outros, gostaria de saber o que os homens das cavernas viam em suas noites. E o tal do, provavelmente só um novo snowmobile de graça, cortesia do governo. Acordei com o primeiro clarão do sol, cheio de uma energia que não sentia há dias. Levantei-me de um salto, arrumei o colchão de palha, lavei o rosto com água gelada e me alonguei antes de seguir para o lago. Na margem, examinei cada sombra, cada movimento. Não queria que o velho me pegasse de surpresa outra vez. O que ele tramava? Tentei me convencer de que suas palavras não passavam de delírios de bêbado, mas a dúvida roía por dentro. Talvez fosse melhor fazer as pazes com ele. Afinal, quem era eu para julgar? Se o Antenok me levou até a montanha, então não devia ser tão proibido assim. Enquanto inflava a embarcação e a lançava na água, o sol brilhava forte. Mas assim que me afastei da margem, como se o universo tivesse um senso de humor perverso. As nuvens se fecharam sobre mim. Não me arrisquei a ir para o meio do lago como da primeira vez. Fiquei próximo à costa, seguindo pela esquerda até chegar a uma língua de areia que adentrava as águas. Foi ali que me aventurei em águas mais profundas. As primeiras gotas começaram a cair, acumulando-se no fundo da embarcação. Merda! Se chovesse forte, a pesca estaria arruinada. Mas não havia volta. A chuva batia na superfície da água, ora fraca, ora em jorros. Lancei a isca uma, duas vezes. Na terceira, algo mordiscou com força. Puxei a vara, mas a linha quase me arrancou os braços. Tropecei, quase caindo na água quando de repente um puxão violento
Arrancou o spinning das minhas mãos. Uma onda se formou e então vi aquilo. Uma sombra imensa deslizou sob a superfície, emergindo com uma lentidão aterrorizante. Meus olhos se arregalaram, o coração disparou. A coisa passou debaixo da embarcação, tão perto que pude ver suas escamas, se é que eram escamas, brilhando na penumbra. Inclinei-me para um lado, depois para o outro, tentando acompanhar seu movimento. Por um instante sumiu. Então a água explodiu. Um golpe brutal sob meus pés me lançou para fora do barco. Caí a 5 metros de distância, engasgando-me, enquanto tentava nadar de volta. O pânico me cegava. Quando finalmente me agarrei à embarcação, o que vi me gelou o sangue. Uma mandíbula alongada como a de um crocodilo emergiu da água e mordiscou o barco. Ao meio, os estilhaços de madeira ficaram presos entre dentes afiados como lâminas, enquanto a água escorria para dentro daquela boca. E então vi o olho, amarelo, com uma pupila negra e estreita fixa em mim. Não sei como cheguei à margem. 20 metros que pareciam quilômetros. Rastejei pela areia, caí do barranco 2 vezes, arranhando as mãos nas pedras. Na minha cabeça só ecoava. Até que gritei, Kiki. Nada, porra. Isso era um puta de um crocodilo. Só recuperei os sentidos dentro da cabana, com o rifle apertado contra o peito. A arma me deu uma falsa sensação de segurança. Bebi água com as mãos trêmulas e me joguei no catre. Queria gritar, chorar, quebrar tudo. Lembrei-me do velho Watt, dos dedos retorcidos, das palavras que cuspiu como um presságio. Esfreguei o rosto com violência. O que foi aquilo? Tentei reconstruir cada detalhe, mas nada fazia sentido. Uma peixe gigante? Que peixe cresce daquele tamanho? Que peixe tem dentes? Daquele jeito? Chutei a porta ao sair, o rifle na mão, determinado a arrancar respostas do velho. Não. Encontrei a trilha de imediato, virava-me a cada som, imaginando a criatura saindo da água, rastejando pela terra. Uma anfíbia. Quando finalmente cheguei ao acampamento, gritei. Ei, Irki! Nikolai, cadê vocês? Silêncio. Empurrei a porta da cabana vazia. O curral onde antes estavam as renas abandonado. Foram embora. Pensei que tivessem ido para o acampamento maior, mas onde ficava? Merda! Foi então que vi algo branco junto ao batente da porta. Peguei. Soltei. Meus dedos tremiam. Era um dente triangular, do tamanho de metade da minha mão. O velho sabia. Quis atirar para o alto, chamar atenção, fazer algo, mas era inútil. Xinguei, rosnei de raiva voltando pela trilha. Quem iria acreditar em mim? Aquele monstro poderia ter-me partido ao meio como fez com o barco. E eu estava inteiro. Porque as 2 noites seguintes foram um inferno. Durante o dia, andava como um zumbi. À noite, adormecia por meia hora no máximo e acordava em pânico. Vi aquilo se arrastando entre as árvores, espreitando pela janela. No 3º dia, o esgotamento me venceu. Dormi com o rifle ao lado. Até que um ruído me arrancou do sono. Um rosnado, um movimento do lado de fora. Meu coração despencou. Não pensava, só agi. Saí disparado e vi uma sombra escura, enorme, vindo em direção à cabana pela trilha. Não dessa vez. Apertei o gatilho. O estampido ecoou, seguido por um ricochetear metálico. O som me trouxe de volta à realidade. A 40 metros, um veículo freou bruscamente. Não era um monstro. Era um jipe. Caí de joelhos, entre o alívio e a vergonha. Que merda é essa? O motorista saltou, agachando-se atrás da carroceria. Tu tá louco, cara? Um chute no meu lado depois. Um soco na cabeça. Perdeu a cabeça, animal? Balbuciei algo incoerente. Cala a boca. E outra bofetada. Só consegui me explicar direito depois de meia hora, quando o homem me ofereceu um gole de algo que queimou pela garganta e me fez tossir até os pulmões doírem. Ele franziu a testa. Tu tá pirado, irmão. Mas depois, enquanto eu contava tudo, seu ceticismo parece ter vacilado. Não sei o que tu viu. Ano passado, a gente tava pescando ali. Nada demais. Fez uma pausa. Mas o Antenok uma vez fez uma parada esquisita. O Andriy Shainkin me contou. Amarraram uma galinha defumada numa corda e jogaram na água. Alguma coisa puxou com força. Esperaram 1 hora. Mas nada apareceu. E daí? Perguntei, a voz trêmula. Como eu vou saber? Porra! Ele levou meu rifle para o jipe e trancou. Fica aqui hoje. Amanhã a gente vai pro acampamento grande do Irki. Eu sei onde é. Vamos ver o que a gente descobre. Agradeci em silêncio.
Pela primeira vez em dias alguém parecia acreditar em mim. Ou pelo menos não me tratava como um doido. Recusei-me a apagar a luz. Sem querosene, quebrei galhos e enfiei em cada fresta, transformando a cabana num farol precário. Vai pegar fogo, seu idiota! Resmungou o motorista, mas trouxe uma lata de gasolina. A lamparina chiou, resistindo ao combustível estranho. Tentei ajustar a chama, mas ele me empurrou. Sai daqui, suas mãos tremem mais que folha no vento. Sentei-me num toco. Pensei que tua tralha andasse a diesel. Ele riu sem graça. Anda com tudo, menos com água bendita. Pronto. Agora dorme. Deitamos. O sono dançava ao redor, mas não chegava. Depois do que passamos, nem ele conseguia relaxar. A noite se arrastava, e eu sabia que quando o sol nascesse nada seria como antes. O sono não vinha. Ouvi o Vânia se mexer no escuro. E aí, dormiu? Perguntei. Baixo. Ainda não respondeu, virando-se de lado. O motorista bocejou, esticando os braços como se a noite toda fosse um fardo. O Irkei uma vez contou sobre os anos 30. Não sei bem o que rolou, mas dizem que os chequistas jogaram uns mortos-vivos num lago por aqui. Quem sabe o que eles acordaram no fundo. Fechou os olhos, mas continuou falando como se as palavras saíssem sozinhas. A taiga esconde coisa pra caramba. Antes tinha outro lago aqui menor, uns 2 quilômetros ao sul, depois das protocas. Sumiu. Eu conheço essas bandas como a palma da mão. Voei de helicóptero até eles me aposentarem à força. Se um lago some, o que isso quer dizer? Ajustou a cabeça no travesseiro improvisado. Para mim, a resposta é óbvia. Cavidades debaixo da terra. Pode ser que os lagos se comuniquem. O grande tá mais cheio. Agora, quem sabe o que tem lá embaixo desde a época dos dinossauros, hein? Alguma coisa antiga, escondida. Outro bocejo. Olhei para ele, mas seus olhos já estavam fechados. Eu já naveguei. Daqui até Saliardi e além, até o oceano. Apertei os lábios. Que oceano? Quis perguntar, mas o que saiu foi um ronco gutural do motorista. Dormira. Ter um corpo quente perto acalmava, mas não o suficiente. Eu podia tê-lo matado. Bastava um desvio no tiro, um segundo de hesitação, e a cartucheira teria feito o resto. O rei tinha razão. Não devia ter subido naquela montanha maldita. Idiota. Sempre fui assim. Desde pequeno me aviso para não ir, e eu vou do mesmo jeito, como se tivesse uma corda no pescoço me puxando pro buraco. Pela manhã, seguimos pro grande acampamento nômade, a 5 quilômetros da cabana. Dava para ir a pé, se soubéssemos o caminho certo. O Irkei andava ao longo do cercado de renas, girando um laço entre os dedos. Com um movimento seco, arremessou a corda, a alça caiu nos chifres de um animal que se debateu, assustando os outros. Nikolai entrou no cercado e com gritos agudos enxotou a presa na direção do velho. Chega pra cá, seu teimoso. Irkei puxou a corda, forçando a rena a se aproximar. O motorista saltou do veículo primeiro. Irkei. Tudo bem, velho? O Ant se virou, cuspiu no chão. Quem chamou vocês, seus cachorros sarnentos? Sumam daqui. Valerá levantou as mãos, palmas pra cima. Pô, Irkei não. Reconheceu? Sou eu, o Valerá. O velho estreitou os olhos. Reconheci. Você, Valerá, eu conheço. Esse aí, tira da minha vista. Valerá sorriu conciliador. Deixa disso, rei. Eu te conheço, você é homem justo, por isso todo mundo te respeita na taiga. Irkei endireitou as costas, orgulhoso, mas não cedeu. Se não precisássemos de ajuda, vocês não estariam aqui. Queremos resolver isso entre nós. Sem alarde. Ele assentiu. Fala. Tirou do bolso o dente triangular e mostrei pro Ant. Contei sobre a coisa no lago. Irkei ouvia, balançando a cabeça como se estivesse diante de uma criança teimosa que se meteu em encrenca. Quando terminei, soltou uma risada rouca. Eu não te avisei para não ir naquela montanha dos mortos? Avisou. Agora o xamã Lúcio vai te arrancar as tripas e não vai ter onde se esconder. Em qualquer rio, em qualquer lago, ele te acha. Apertei o dente na palma até doer. E agora? O que a gente faz? A sensação de que algo me perseguia já não era paranoia, era certeza. Primeiro os pesadelos, depois aquela opressão na colina com o Nikolai, e agora aquilo. No lago. Irkei segurou o laço, impedindo a rena de se soltar. Era incrível a força daquele velho. Apontou pro dente na minha mão. Fura. Passa um cordão. Faz um amuleto. Depois pega essa rena e leva pro lago. Oferece pro xamã, talvez ele te deixe em paz.
Olhei prudente pra Rena, para os olhos astutos do Irkei. Você já sabia que a gente ia aparecer, né? Ele deu de ombros. Sabia. Baixei a cabeça, sem coragem de encará-lo. Desculpa, acho. Seu Nikolai me avisou. Não pensei que vocês fossem tão burros. Balançou a mão. Não pensou? Pois devia. O Nikolai já pagou pelo que fez. Se mexer com o que não deve, vira Rena na próxima vida. Antes que eu pudesse reagir, puxou a faca e cortou a garganta do animal. 1 hora depois, estávamos com a carcaça esfolada às margens do lago. Furei o dente com a ponta de uma faca canivete e o pendurei ao lado do crucifixo no pescoço. Valerá olhava pra água, coçando a nuca. Caralho, em que merda a gente se meteu? Como é que a gente vai levar essa Rena pro meio do lago? Apontei pro veículo. Não flutua? Ele me olhou como se eu tivesse perdido o juízo. De repente, um barulho de remos cortando a água. Irkei surgiu numa canoa de madeira, vestindo uma malitsa bordada e calças de lã, o gorro tradicional cobrindo a cabeça grisalha. O que tão olhando, seus parados? Embarca essa carcaça logo. Rena devia ter uns 150 quilos, se não mais. A canoa rangeu sob o peso. Irkei balançou a cabeça. Você, Valerá, fica na margem. Você vem comigo. Não queria voltar para aquele lago numa embarcação que parecia prestes a afundar, mas o Ant rosnou. Rápido! O xamã não gosta de esperar. A canoa sobrecarregada afundava levemente enquanto eu remava. Irkei ficou na popa, berrando algo em Ant, Cambalen, xamã Lúcio. E mais um discurso, incompreensível por 5 minutos. Depois, me cutucou com o pé. Joga logo. O quê? A Rena, seu burro. Agarrei a carcaça, mas era impossível, devia ter 200 quilos. Irkei resmungou e me ajudou. A canoa balançou perigosamente, mas conseguimos atirar o corpo na água. Do outro lado, Valerá riu alto. Irkei segurou meu pulso e antes que eu entendesse, cortou minha palma com a faca. Caralho! Ele ignorou meu grito e segurou minha mão sangrando sobre o lago. Gotas vermelhas caíram na água escura. O velho contava algo em voz baixa, como se fizesse cálculos. Depois, sentou-se. Remem para trás. Obedeci sem ousar olhar para trás, até ver a expressão de Valerá. Seu rosto estava congelado no misto de terror e incredulidade. Ele apontava para algo atrás de mim. Me virei. A água se abriu. Primeiro círculos concêntricos, como se algo imenso subisse das profundezas. Depois, uma crista escamosa verde e cobre, iridescente sob o sol. Em seguida, uma boca, longa como a de um jacaré, mas 10 vezes mais larga, cheia de dentes triangulares, como lâminas. Entre eles, a carcaça da Rena se contorcia, sangue se espalhando em veias vermelhas. A criatura ergueu a cabeça e seus olhos nos fitaram, amarelos com pupilas verticais e negras, cheias de uma malícia antiga, inumana. Sua pele grossa, como uma armadura, estava coberta por cicatrizes de batalhas esquecidas e uma película de algas. Tudo parecia lento e real, mas estava acontecendo. Recuei até cair sentado. Valerá estava paralisado. Irkei acenou com as mãos, gritando algo no dialeto. O monstro mergulhou de volta, levando a Rena consigo. O velho me ajudou a levantar. O xamã Lúcio tá satisfeito. Todo ano a gente dá uma Rena pra ele. Graças a vocês, tive que dar 2 esse ano. Sorri sem graça. Desculpa pelo prejuízo. Valerá, ainda abalado, conseguiu se recompor. Escuta, Irkei, o que diabos era aquela coisa? E quem você é, afinal? O Ant riu, encolhendo os ombros. Um peixe. Grande. Só isso. Olhou pra mim. Você, menino, usa esse amuleto. Nunca se sabe. Fez um gesto de despedida. Façam o que vieram fazer e sumam daqui. Não voltem sem motivo, e nunca mexam com as pedras sozinhos. É morte na certa. Precisa de alguma coisa? Diga, a gente arruma. Mas nas Vork não ponham os pés. Assenti sem entender metade do que ele dizia. A única coisa que sabia era que dali pra frente olharia para qualquer lago como se fosse a boca de um abismo. Irkei, resmungando algo entre os dentes, acomodou-se no barco desgastado e partiu, rente à margem na direção de onde havia surgido. Só quando sua silhueta se dissolveu entre a névoa e os salgueiros é que senti a dor latejar na palma da mão. Corte fundo, quase ritualístico. Quem ia acreditar nisso? Valerá já estava de volta ao veículo, impaciente. E aí, vamos ou fica aí babando pro lago? A câmera. Puta merda. A câmera.
Ter perdido aquele momento era como deixar escapar um milagre entre os dedos. Mas mesmo que tivesse filmado, o que restaria? Água. Sempre só água. Uma superfície lisa, indiferente, enquanto algo vivo se contorcia nas profundezas. A expedição foi cancelada sem explicação. Voltei pelo mesmo caminho tortuoso. A trilha lamacenta até a clareira. O jipe de Valerá me largando na pista de pouso. Improvisada. Se passar por aqui de novo, Vanca avisa. A gente toma uma pra esquecer essa merda. Apertei sua mão, sentindo o peso da culpa pelo tiro disparado. Desculpa, irmão. Foi instinto. Ele apenas balançou a cabeça. Esquece. Olha ali os perfuradores chegando. Os Boroviki, aqueles loucos que furavam a terra como se buscassem o inferno, me levaram até a próxima parada onde um helicóptero enferrujado esperava. Dessa vez, pelo menos, sentei em um banco de verdade, não. Em cima de uma mochila cheia de pedras. O piloto demorou a decolar, e o destino me presenteou com o mesmo ruivo de antes, que falava sem parar. E aí, geólogo? Achou seu Eldorado? Sorri amargo. 2 dias. Pensava que ficaria meses. Ele riu. 2 dias? Eu vim pra 2 semanas e já tô de férias. Praia, sol, vodka. Viu alguma coisa estranha por aqui? O ruivo arregalou os olhos. Tipo o quê? Ursos bêbados? Então comecei a contar. Sobre Erkei. Sobre o lago. Sobre aquilo que emergiu das águas como um pesadelo pré-histórico. Exagerei nos detalhes, pintando a cena com cores de lenda. Ele ouviu fascinado até explodir, em gargalhadas. Cara, você é bom pra inventar história. Esses lagos são mapeados há décadas. Se tivesse um monstro já teria virado meme. Ou lenda, murmurei. Ó. Piloto ligou os rotores, e em minutos estávamos sobrevoando a taiga, uma mancha verde infinita onde qualquer coisa poderia se esconder. Igor Sergeyevich me recebeu em seu gabinete com o mesmo ar de quem já sabe. Demais. Volta e meia, Vânia? Sem pernas quebradas, pelo menos. Apontei para a mão enfaixada. Cortei numa pedra. Ele suspirou como se adivinhasse a mentira. Por que fecharam a partida? O chefe se recostou, dedos entrelaçados. Política, meu caro. Um tal de Sociedade Etnográfica Local meteu a colher. Prometeram fazer o trabalho geológico, mas duvido. Quem são eles? Seus olhos se estreitaram. Na verdade, é um homem. E um ajudante. Ivan Timofeevich Irkeil. Conhece? Meu estômago revirou. Não. Ele abriu uma gaveta, revirando papéis amarelecidos até jogar uma página de jornal na mesa. 1978. Na foto, Erkei. Jovem, mas inconfundível. Com aqueles ossos malares afiados e o queixo pontudo, segurava o esqueleto de um peixe monstruoso, algo entre esturjão e pesadelo jurássico. Relíquias aquáticas nos lagos siberianos, li a manchete. E embaixo, Irkei IT, paleozoólogo, docente de ictiologia, Universidade Estadual de Tjumen. As palavras dançavam. Ele sabia. O velho sabichão me enxotou do lago porque já conhecia aquilo. Igor Sergeyevich recolheu o recorte. Interessante, não? O homem é uma lenda. Na época do Soviet, percorreu toda a Sibéria atrás diz, posso levar? Ele riu. Claro, tem mais no arquivo se quiser. Mas vai logo, o departamento financeiro fecha às 5. Saí do gabinete com a folha amassada no bolso rindo. Sozinho. Erkei, seu velhaco. Não pisem nas vor que ele havia avisado. E eu, como um idiota, atirei nelas. Agora entendia o ódio nos seus olhos quando mencionaram a montanha morta. O que diabos ele encontrou lá? E o lago, será que aquilo ainda estava lá, esperando? Respirei fundo antes de entrar no departamento financeiro. A história do velho ia me perseguindo. Chamei Okun, um peixe xamã. Quem ia acreditar? Mas eu vi aos olhos dele a maneira como a água se abriu como uma boca faminta. E daí? Mesmo que contasse, seria mais uma fábula de bêbado em torno de uma fogueira. Sorri, imaginando Erkei em seu laboratório improvisado, preparando mais um achado para espantar os curiosos. Esperto, o velho. E eu, agora, tinha minha própria lenda pra contar. Se é que alguém vai querer ouvir.